Rainha, que publicou também a coluna dela no jornal Folha de São Paulo, está disponível já para você na página da Folha e também na nossa página aqui do UOL. Ela, com a apuração deste incômodo dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo críticas a Alexandre de Moraes e que querem julgar Bolsonaro no plenário da corte e não na primeira turma. É muito importante a gente, inclusive, mostrar aqui para a nossa audiência quem faz parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente fez até uma arte para mostrar aqui para você. A primeira turma é formada pelo presidente Alexandre de Moraes, né? Não. Oi? Cristiano Zanin é o presidente. O presidente, que boa, Mônica. Boa, presidente Alexandre... tá aí, ó, primeira turma, tá aí, ó. Cristiano Zanin, Flávio Dino, o Luiz Fux e Carmen Lúcia, né? Alexandre de Moraes é o relator. Essa daí é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal que vai ser responsável por fazer o julgamento do Bolsonaro. E aí, Mônica, essa é a reclamação dos ministros que você ouviu lá no Supremo Tribunal Federal, né? Bom dia para você. Bom dia a todos, que não são, obviamente, da primeira turma, né, Fabiola? Agora eu estava imaginando o Bolsonaro olhando essa arte aí que vocês fizeram, o que ele espera desse julgamento da primeira turma. A gente sabe, quem cobre a área do direito, sabe, né, Fabiola, que você tem os fatos, você tem as provas, mas você tem o juiz, né? E o juiz resolve dar ou não um peso grande a essas provas e a esses atos. O que a gente tem já líquido e certo é que a maioria dos juízes da Suprema Corte, pelo histórico do julgamento dos réus do 8 de janeiro, estão dando um peso muito grande para qualquer prova, para qualquer indício que indique que houve uma tentativa de se abolir o Estado Democrático de Direito no país. Então, você pode achar que isso não tem nada demais, apesar da prova, e você pode dar um peso grande. Eles estão dando esse peso. Então, vamos falar claramente, a condenação do Jair Bolsonaro já é dada, como o José falou, como favas contadas, assim como a do Lula era também, né? Todo o universo político trabalhava com o calendário de quando o Lula seria preso, e agora é a mesma coisa. As pessoas sabem, o universo político inteiro entende e espera uma condenação. Bom, mas como é que vai ser esse julgamento? Porque a forma desse julgamento, ela é decisiva. Mesmo que o Bolsonaro seja condenado, se ele tiver um julgamento na primeira turma com votos unânimes e pouquíssimas divergências, vai entrar para a história de um jeito. Se ele for para o plenário com divergências mais profundas, com debates mais acalorados, com contraponto, ele vai entrar para a história de um outro jeito e ele vai permitir uma atuação política dos aliados de Bolsonaro de uma outra forma. É só a gente se lembrar de quando o Mensalão foi julgado, foi tudo 10-1. O voto vencido era sempre o do Lewandowski, basicamente. Mas quem ficou para a história foi o Lewandowski. O que ganhou luz em perspectiva histórica foi o contraponto feito pelo Lewandowski. Então, para a gente ver a importância que tem um julgamento que tenha essa divergência explicitada, que tenha esse tipo de embate. E é isso, os ministros tem ministros, pelo menos 3 ministros importantes, bom, todos são importantes, mas 3 ministros do Supremo Tribunal Federal bem contrariados com essa decisão do Alexandre de levar para a primeira turma. Eles falam, réus do 8 de janeiro foram julgados no plenário. É um ex-presidente da República. Tem ampla repercussão. Por que limitar esse julgamento a uma turma? Não tem sentido algum. As regras permitem? As regras permitem. O regimento do Supremo foi alterado em 2023, dizendo que casos penais podem ser julgados e devem ser julgados pelas turmas. Mas as regras também permitem que ele seja julgado pelo plenário. Então, aqui não é uma questão de regra, é uma questão de decisão do Alexandre de Moraes, que está causando um incômodo grande entre alguns ministros da Suprema Corte. Os advogados do Bolsonaro devem pedir que o processo seja levado ao pleno, tem ministros defendendo, aí agora a gente vai ver qual vai ser a correlação de forças e o que o Alexandre de Moraes vai decidir como palavra finalíssima, né? A tendência dele é deixar na turma ele vai ter menos contestação seguramente, vai ter menos debate, vai ter menos divergência, vai ser mais célere, vai ter menos
audiência, porque a audiência cresce quando tem briga e quando tem divergência, e, portanto, eu acho que é a preferência dele, ele já explicitou isso, né? Já decidiu que vai ser lá. Mas vai ter questionamento e os ministros da turma podem, inclusive, votar para levar o caso ao plenário. Vamos ver como é que isso é costurado internamente no Supremo, né? Agora, inquestionavelmente, uma decisão de plenário tem um peso diferente, político diferente da decisão de uma turma, né? A decisão de uma turma é tão válida quanto a decisão do plenário, mas o peso é diferente. E será que, ô Mônica, diante dessa reclamação, Alexandre de Moraes pode mudar isso? E voltar atrás? E, de repente, colocar isso para plenário? Eu acho que depende muito da pressão interna, né? Se ele perceber que a pressão vem de um ministro, dois, eu acho que aí não, eu acho que ele deixa na turma. O Alexandre, apesar de falarem, ele se comporta como imperador e etc., não, ele costura muito bem dentro do Supremo para ter a sua posição endossada, apoiada por outros ministros, né? Ele não passa o trator em cima dos ministros, então ele é algo que a gente vai ter que ver como isso cresce ou não dentro do Supremo, né? Se tiver uma pressão grande, se tiver mais ministros apelando a ele, eu acredito que ele pode mudar, sim, de opinião. Não é o que a gente vê hoje, né? Hoje está decidido, está anunciado, vai ser na primeira turma e ponto final, né? Mas começa a ter essa inquietude, começa a ter esse questionamento, os advogados do Bolsonaro vão atuar também, e aí eu acho que tem alguma chance, embora remota, disso ser alterado. Aliás, na sua coluna você fala, né? Os advogados vão já tentar reverter isso, né? Isso logo hoje, você tem essa informação ou não? Se eles vão. Eu acho que tem todo um rito, né? Um Ainda rito para eles precisa ser poderem apresentar aceita. uma. Ah, Ainda precisa ser aceita, ainda sim. precisa ter todo um rito, mas já se sabe que eles vão seguir esse caminho. Tá. Ô, Josias, a sua fonte, né, que está na primeira turma e que foi ouvida por você hoje, ela acha que tem que ser julgado dessa maneira? Não? Chegou a comentar com você a respeito disso, sobre esse incômodo de ministros fora da primeira turma que acham que o julgamento deveria ser em plenário para trazer mais consistência ao julgamento de Bolsonaro? Não tô ouvindo. Abre o som. Ô, Josias, retoma e tá sem som, não tô te ouvindo. Está ouvindo ou não? Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. O ministro com quem eu conversei não mencionou o incômodo que foi detectado pela Mônica, né? Mas disse que tinha a percepção de que vai haver questionamento. Mas mencionou decisão que foi tomada em 2023. Diz ele que o próprio plenário do Supremo, ele não tinha a memória precisa do que se passou, mas imaginava que só um ministro se posicionou contra. Houve uma discussão no plenário, e já se tinha, na ocasião, a percepção de que esses casos desaguariam, esses casos relacionados ao 8 de janeiro e os processos correlatos desaguariam na primeira turma, né? E aí tem essa decisão, diz que a regra está dentro da regra, o Supremo aprovou, tem um vai e vem ali, não era na turma, foi para o plenário, as decisões sobre denúncias e ações penais, né? E nesse vai e vem, em 2023, decidiu-se que as turmas, e são duas as turmas do Supremo, a primeira e a segunda, voltariam a julgar as denúncias e ações penais. E o relator dessas questões todas relacionadas à trama golpista é o Alexandre de Moraes. Como ele integra a primeira turma, o caso vai para a primeira turma, que é considerada a mais draconiana do Supremo, a chamada de Câmara de Gás, e a outra, em contraposição, é chamada de Jardim do Éden. Então, o Bolsonaro teve o azar, os seus cúmplices, de cair na Câmara de Gás, né? E não há a intenção do Alexandre de Moraes de levar isso a plenário. E ele parece ter a concordância da turma, né? São 5 os membros da turma, além do Alexandre de Moraes, há outros 4, e as decisões ali têm sido tomadas com uma certa harmonia, não há muita discussão, né? Então, há inclusive o receio da defesa de que eventuais condenações ali possam ser adotadas por unanimidade, né? Daí o receio, daí o desejo de levar ao plenário, né? Então, hoje, na primeira turma,
essa intenção da defesa é vista como algo protelatório. Agora, evidentemente, para o observador externo, nós temos hoje, Fabiola, pelo menos 14 Supremos. Tem o plenário, onde estão a composição completa da corte, né, as duas turmas, e os 11 ministros, que por vezes decidem monocraticamente, em despachos individuais. Então, são 14 Supremos. Evidentemente, uma decisão do Supremo é decisão do Supremo. Agora, óbvio que o colegiado inteiro, o plenário, com os 11 ministros, a composição integral, tem mais força do que a turma, que tem 5 ministros apenas, né? Mas a decisão da turma será tão legítima quanto a do plenário. E não parece haver, Fabiola, da parte do Alexandre de Moraes, que é o relator, tampouco parece haver da parte do Cristiano Zanin, que é o presidente da turma hoje, a intenção de levar isso para o plenário. Então, se houver recurso, vai ser julgado na própria primeira turma, leva ou não leva ao plenário. E ali a chance de cair esse recurso hoje é muito grande. Bom, vamos chamar um jurista para nos... Pode falar. Eu só queria pontuar aqui uma coisa que o Josias falou, que ele falou, mas eu queria reforçar. Quer dizer, as novas regras, a alteração do regimento em 2023 não obriga que o julgamento seja na turma. A decisão ainda é do Alexandre, ainda é da turma. E isso hoje está sacramentado, já está anunciado e vai ser lá. Mas há um movimento e uma insatisfação, né? E há um diálogo permanente entre os 11 ministros. Então, se o calor aumenta, pode ter uma reavaliação, né? Hoje ela está dada como primeira turma. Mas só lembrando que não é uma obrigação, né? Que realmente isso é uma vontade do ministro Alexandre, apoiada pelos seus pares da primeira turma. E o que traz ainda mais discussão, né? Porque a gente está falando aqui da questão jurídica, das regras, da lei, mas tem o olhar da população brasileira em relação a esse julgamento, né? O peso desse julgamento. E é isso que a gente traz aqui. Até a gente abriu o programa falando sobre isso. Acho que a sociedade brasileira espera um julgamento correto, um julgamento íntegro, né, para que possa ter a consistência, né, e não deixe dúvidas, né? Eu acho que esse que é um ponto importante. Tem um aspecto, Fabiola, que essa discussão entre manter na primeira turma ou levar para o plenário, ela envolve, evidentemente, o calendário, né? Se vai para o plenário, o julgamento é muito mais demorado. Você tem mais ministros se manifestando, o contraditório será maior. Então, obviamente, o Alexandre de Moraes quer manter na primeira turma, primeiro porque há uma unidade. Ali as discussões são menos acaloradas, não parece haver muita discordância. Discorda-se no detalhe, não no essencial, né? Então, obviamente, um julgamento realizado na primeira turma será mais célere, será mais rápido. Daí a intenção de manter na primeira turma. Se for para o plenário, a hipótese disso vazar para 2026 é muito grande, né? O processo ali vai ser mais demorado, o debate mais acalorado, o contraditório mais efetivo, né? Então, até por conta do calendário, não parece haver da parte do Alexandre de Moraes que, como disse a Mônica muito bem, o que o plenário decidiu em 2023 foi que cabe ao relator deliberar. Ele prefere na turma ou ele quer mandar para o plenário, né? É uma opção. A turma pode decidir, por maioria, que não, isso daqui é mais adequado que seja julgado no plenário. Mas hoje, o Alexandre de Moraes parece decidido a manter na turma e ele parece ter a concordância da turma nessa decisão dele. Vamos lá, vamos... Desculpa, lembrando que os três ministros que divergiram... Lembrando que os 3 ministros que divergiram do Alexandre de Moraes no julgamento dos réus do 8 de janeiro estão fora da primeira turma, que foram o Barroso, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Então, ele se livra dessas divergências logo de cara. Pode lembrar também, né, Mônica, que eles divergiram, né, mais na fixação da pena, né, no tamanho do castigo do que na condenação, né? Na maioria dos casos, todos condenaram, né? Fundamental, é o tamanho da pena. Fundamentalíssimo. Faz toda a diferença. Sem dúvida. Fala, Thales. O que eu havia dito antes era exatamente isso que o Josias também está colocando, de que a questão do calendário é fundamental. E os bolsonaristas estão muito preocupados com isso, tentando fazer o seguinte: vamos jogar força agora numa espécie de campanha
nas redes sociais, etc., para que o caso vá ao pleno, para que não há motivos para manter um julgamento desse tamanho na primeira turma. Vai ser essa toda a campanha dos bolsonaristas nesse momento. Fora, claro, a questão de mérito. Porque no mérito, a primeira turma é toda aparentemente a favor da condenação, mas há dúvidas até entre juristas se na primeira turma todos são favoráveis a manter o julgamento lá. A discussão, há dúvidas sobre isso. E isso é fundamental para saber se vai até 2026, se entra no calendário eleitoral, se esse julgamento pode acabar atrapalhando até as eleições. É o calendário, é o julgamento em si, é a turma. Vamos até, inclusive, ver mais uma vez quem são os integrantes da primeira turma que serão responsáveis por julgar Bolsonaro e esses 33... Não está faltando aí o Alexandre de Moraes? Está faltando o Alexandre de Moraes, né? Essa aí é a primeira turma do STF, mais o Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que agora é o presidente da primeira turma, né? O relator é Alexandre de Moraes, que também julga. Bom, vai chegando por aqui o nosso queridíssimo